campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento à leitura do nosso livro Missionários da Luz, pelo espírito de André Luiz, na psicografia do nosso saudoso, amado Francisco Cândido Xavier. A vida no mundo espiritual. Saúdo os trabalhadores, amigos, simpatizantes do Grupo Espírita Francisco Xavier, que vem assistindo todos os nossos programas. Continue sempre dando uma curtida. Hoje nós vamos iniciar a quarta parte do capítulo 13, Reencarnação. Todo aquele processo, da reencarnação do nosso querido Segismundo, que é tão conhecido por todos nós, O perdão entre os dois, que vão ser pai e filho. Muito linda essa passagem, Então está. Nós vamos pegar um pedacinho da vez passada, que diz assim: o que vimos, porém, no Segismundo, perguntei, é regra geral para todos os casos? O André perguntando, Que é uma dúvida que a gente tem também, Que foi um caso, de muita ajuda, de muita força, de muita combinação para ele poder reencarnar. E aí a resposta: de modo algum, respondeu o instrutor atencioso. Os processos de reencarnação, tanto quanto da morte física, diferem ao infinito, não existindo, segundo cremos, dois absolutamente iguais. Não há casos iguais. Cada fato, o seu contexto, porque cada um de nós tem uma construção diferenciada, meus amigos? As facilidades e obstáculos estão subordinados a fatores numerosos, muitas vezes relativo ao estado consciencial dos próprios interessados no regresso à crosta ou na libertação dos veículos carnais. Há companheiros de grande elevação que, ao voltar à esfera mais densa em apostolado de serviço e iluminação, quase dispensando o nosso concurso. Veja que interessante. A grandeza do espírito que vem reencarnar, às vezes, é tão superior que ele não precisa, nem ajuda. Teve um caso, da desencarnação de Adelaide, lá num dos livros que nós lemos antes, que ela quis partir sozinha também. E nesses dois casos há esse contexto bem interessante, Adelaide era aquela irmã que tinha uma creche, um orfanato para crianças. Ela tinha uma escola, Foi muito linda essa passagem. Vamos lá. Muito interessante, essa colocação do Alexandre. Outros irmãos nossos, contudo, procedentes de zonas inferiores, necessitam de cooperação muito mais complexas que a exercida no caso de Segismundo. Olha só o que ele está falando aqui, Mais complexas ainda, Vamos lá. Não deveriam renascer, porém, interroguei curioso, tão somente aqueles que se revelassem preparados? Será que todos estamos preparados? Vamos ver o que ele diz aqui, Não podemos esquecer, no entanto, refutou meu esclarecido interlocutor, que a reencarnação é o curso repetido de lições necessárias. A esfera da crosta é uma escola divina, e o amor, por intermédio das atividades intercessórias, reconduz diariamente ao banco escolar da carne milhões de aprendizes. Exatamente, Cada caso é um caso. O orientador amigo calou-se por alguns instantes e prosseguiu. A reencarnação de Segismundo obedece às diretrizes mais comuns, traduz expressão simbólica da maioria dos fatos dessa natureza. Porquanto nosso irmão pertence à enorme classe média dos espíritos que habitam a crosta, nem altamente bons, nem conscientemente maus.
Acresce notar, todavia, que a volta de certas entidades das regiões mais baixas ocasiona laboriosa e pacientes esforços dos trabalhadores do nosso plano. Como se dá trabalho à espiritualidade, né, meus amados? Aqui está bem claro esse exemplo. Muito bom, muito bom. Imagina o trabalho, a paciência que eles têm com a gente, né? Vamos lá. Semelhantes seres obrigam-nos a processo de serviço que você gastará ainda muito tempo para compreender. Nós também, né? Que a gente não tem esse entendimento. Imagina o André que não tem, que foi um médico na Terra, intelectualmente, né? Com muito conhecimento, também aqui está bem relatado. Imagina para nós ainda, né? As elucidações de Alexandre calavam-me fundo, satisfazendo-me a pesquisa intelectual. Entretanto, novas indagações surgiram-me na mente sequiosa. Foi então que, premido por intensa e legítima curiosidade, perguntei respeitoso: o auxílio que vemos atingirá por aventura a todos? Aqui nos encontramos em um lar em bases retas, segundo sua própria afirmação. Mas, se nos achássemos numa casa típica de deboche carnal, e se fôssemos aqui defrontados por paixões criminosas e desvario desequilibrantes? A pergunta, né? O instrutor meditou gravemente e redarguiu: André, o diamante perdido no lodo por algum tempo não deixa de ser diamante. Que lindo, né? Assim também a paternidade e a maternidade em si mesma são sempre divinas, em todo lugar. Desenvolve-se o auxílio da esfera superior, desde que se encontre em jogo o trabalho da vontade de Deus. Entretanto, devemos considerar que, em tais circunstâncias, as atividades de auxílio são verdadeiramente sacrificiais. Vejam só, né? Que sacrifício mesmo. As vibrações contraditórias e subversivas das paixões desvairadas da alma em desequilíbrio comprometem os nossos melhores esforços. E muitas vezes, nessas passagens de responsabilidade e viciação, para ajudar em obediência ao nosso ministério, devemos, antes de tudo, lutar contra entidades monstruosas, dominadoras dos círculos de vida, dos homens e das mulheres que imprevidentemente escolhem o perigoso caminho da perturbação emocional, no qual tais entidades ignorantes e desequilibradas transitam. Nesses casos, nem sempre a nossa colaboração pode ser perfeita, porquanto são os próprios pais que, menosprezando a grandeza do mandato que lhes foi confiada, abrem as portas de suas potências sagradas ao impiedoso monstro das sombras que lhes persegue os filhos nasciturnos. Certas almas heróicas escolhem semelhante entrada na existência carnal a fim de fortalecer-nos nas resistências supremas contra o mal. Desde os primeiros dias de serviço uterino, entretanto, devemos considerar que é preciso ser suficientemente forte na fé e na coragem para não sucumbir. Nos renascimentos dessa espécie, o maior número de criaturas, porém, cumpre o programa salutar das provações retificadoras. Vejam só como tem, né, como é profundo essa questão, né, até da escolha dos pais, dos filhos, porque tudo é vinculado, né? E são oportunidades que a gente vai tendo para resgatar, muitas vezes, como o caso de Sigismundo com os nossos inimigos do passado. E que abençoada oportunidade, né, de reencontrar aqueles que muitas vezes fizemos mal ou que nos fizeram mal no passado, para se reconquistarem, se amarem, né? Isso é muito lindo. E ele está explicando mais ou menos isso, né? Então, inclusive, tem aqui, ó, muitos fracassos todavia.
mas há sempre grande quantidade das que retiram os melhores lucros espirituais no setor da experiência para a vida eterna. Porque cada reencarnação é uma experiência. E a gente vai acumulando nos arquivos, né, cada processo de aprendizado, tanto para a próxima encarnação, como vamos levando para a nossa evolução. E esse processo é magnífico. Magnífico. Só essa doutrina de amor, né, meus amados, para ter em seus fundamentos básicos a reencarnação, nos explicando tantas coisas, às vezes, os nossos desafetos, porque às vezes é tão difícil o entendimento afetivo entre pais e filhos, e até entre esposas e maridos, né? Coisas do passado longínquo, né? E com a beleza dessa reencarnação, nós estamos reconstruindo aquilo que foi destruído no passado. Que maravilha, né? Mas vamos continuar com a lição, está bem linda, né? Alexandre comentara o assunto com impotente beleza. Verdade, né? Começava eu a compreender a procedência de certos fenômenos teratológicos e de determinadas moléstias congênitas que no mundo confragem o coração. As asserções do momento levam-no a novo e fascinante estudo e a questão de provas retificadoras e necessárias. Nós vimos isso, né, no capítulo que antecedeu, o 12, né, naquela questão daquele tipo laboratório da escolha do corpo. Né? Cada um escolhe a determinada situação. Inclusive aquele rapaz que mais tarde, né, como o caso aqui o caso do próprio Sigismundo, que mais tarde, depois de moço, ele vai ter problema de coração, vinculado ao assassinato que ele fez no passado. Então veja que coisa bem linda, a questão das provas retificadoras e necessárias para o nosso espírito. Por isso, quando vier a prova, não devemos lastimar, não devemos reclamar, devemos ter gratidão, porque tudo quanto é aceito com resignação, o coração está ali presente. É a aceitação do coração. Muito lindo. E obedecer também às nossas escolhas, que foram escolhas nossas. Que lindo isso aqui, muito elucidativo, né, meus irmãos? Vamos prosseguir. Em seguida, Alexandre convidou os construtores a examinarem os mapas cromossômicos com interesse, embora absolutamente desprovido de competência para ajuizar com precisão relativamente dos caprichosos desenhos sobre o meu olhar. Não é-me dado transmitir determinadas definições daquela pequena assembleia de autoridades espirituais, por falta de elementos que a comparação analógica, mas posso dizer que, fim da parte propriamente técnica das conversações, o meu orientador acrescentava satisfeito. Com exceção do tubo arterial, na parte a dilatar-se para o mecanismo do coração, tudo irá muito bem. Todos os genes poderão ser localizados com normalidade absoluta. Depois de pequena pausa, acentuou: os membros e os órgãos serão excelentes, e se o nosso amigo souber valorizar as oportunidades do futuro, possivelmente conquistará o equilíbrio do aparelho circulatório, mantendo-se em serviço de iluminação por abençoado tempo de trabalho terrestre. Depende dele o êxito preciso. Está aqui. Chico não disse, né, Chico Xavier, que se a providência viesse buscar no nosso momento de prova e expiação, nós estivéssemos trabalhando. Claro que é no trabalho, né, da caridade, do amor, ia ser amenizado ou adiado para mais adiante. Então tá aí, ó, viu? Muito lindo. Vamos lá. Depende dele o êxito que precisa, o êxito preciso vai depender de nós também o que a gente precisa, né, meus amados? É isso aí. Voltando-se para os construtores, falou-me afável: meus amigos, o nosso Herculano
permanecerá em definitivo junto de Segismundo, na nova experiência até que ele atinja os 7 anos. Após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista será consolidado, porque então nós temos fases, né? Do primeiro do nascimento aos 7, como está aqui falado, dos 7 aos 14 é outra fase, e dos 14 ao 21, que vem um amadurecimento, a idade adulta que vai se formando, tem mais outro processo, é bem interessante. Depois desse período, a sua tarefa de amigo e orientador será amenizada, visto que seguirá o nosso irmão em sentido mais distante. Sei que o devotado companheiro tomará todas as providências indispensáveis à harmoniosa organização fetal. Será auxiliando o reencarnante, seja defendendo o templo maternal contra o assédio de forças menos dignas. Entretanto, peço-lhes muita atenção nos primórdios de formação do timo. Situado no medianismo anterior, o timo, sobretudo na infância, exerce, sobretudo na infância, importante papel na maturação de linfócitos, que são as nossas principais células de defesa contra as infecções. Vejam só que elucidação, né? Muito lindo esse processo, né, meus amados? Vamos lá. Glândula, como sabe, de importância essencial para a vida infantil desde o útero materno. Precisamos do equilíbrio perfeito desse departamento glandular até que se forme a medula óssea e se habilite a produção dos corpúsculos vermelhos para o sangue. Os diversos gráficos das disposições cromossômicas facilitarão os serviços dessa natureza. Alguns dos amigos presentes passaram a observar os mapas com maior atenção. Enquanto se entendiam sobre os meus olhos aquele microscópio sinais, facultando amplo exame de célula-ovo, acerquei-me do instrutor e, sentindo mais acessível as minhas interrogações, perguntei: temos nesse mapa a geografia dos genes da hereditariedade distribuído nos cromossomas? A lei da herança, porém, será limitada? A criança receberá ao renascer a total imposição das características dos pais? As enfermidades ou as disposições criminosas serão transmissíveis de maneira integral? Não, André, observou o orientador, com grave inflexão. Estamos diante de um fenômeno físico natural. O organismo dos nasciturnos, em sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais, que lhe entretém a vida e lhes criam os caracteres com o próprio sangue. Todavia, em semelhantes imperativos, as leis divinas para o serviço de reprodução das formas, não devemos ver a subversão dos princípios de liberdade espiritual, emanente na ordem da criação infinita. Por isso mesmo, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. Interessante, né? Tendências e não as qualidades. A qualidade é do caráter do espírito, né? Bem interessante. As primeiras cercam o homem que renasce desde os primeiros dias de luta, não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral que foi chamado a viver, aprimorando-se. As segundas resultam do labor individual da alma encarnada, na defesa, a educação e aperfeiçoamento de si mesmo nos círculos benditos da experiência. Se o espírito reencarnado estima as tendências inferiores, desenvolvê-las ao encontrá-las dentro do novo quadro de experiência humana, perdendo um tempo precioso e menosprezando o sublime ensejo de elevação. Todavia, se a alma que regressa ao mundo permanece disposta ao serviço de autoelevação, sobrepairá a quaisquer exigências menos nobres do corpo ou do ambiente, triunfando sobre as condições adversas e obtendo títulos de vitória da mais alta significação para a vida eterna.
Em sã consciência, portanto, ninguém se pode queixar de forças destruidoras ou de circunstâncias asfixiantes, se referindo ao círculo de qual renasceu. Haverá sempre dentro de nós a luz da liberdade íntima, indicando-nos a ascensão. Praticando a subida espiritual, melhoraremos sempre. Essa é a lei. Em virtude das anteriores explicações do orientador relativamente à importância da assistência de Herculano a Sigismundo reencarnado até 7 anos, procurei obter do instrutor alguma elucidação a respeito. Pedi desculpas a Alexandre. Todavia não me pude furtar a delicada inquietação. Por que tamanho cuidado com o sangue do futuro recém-nascido? Somente aos 7 anos iniciais da existência humana estaria terminado o serviço da reencarnação? E é verdade, né? Olha que linda essa pergunta, né? Como sempre acontecia, o nobre mentor ouviu-me complacente, sorriu qual pai carinhoso respondeu solícito. Você não ignora que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas, mas talvez ainda não saibas que o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue? Olha que interessante colocação sobre o perispírito, né? Na organização fetal, o patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. Logo após o renascimento, inicia-se o período de assimilação, diferente das energias orgânicas, em que o eu reencarnado ensaia a consolidação de suas novas experiências. E somente aos 7 anos de vida comum começa a prescindir por si mesmo ao processo de formação do sangue, elemento base do reequilíbrio ao corpo perispirítico, ou forma preexistente do nosso serviço, no novo serviço iniciado. O sangue, portanto, é como se for o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material e em seu fluxo e refluxo incessantes, na organização fisiológica, nos fornece o símbolo do eterno movimento de forças sublimes da criação infinita. Quando a sua circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio ou enfermidade, e se surgem obstáculos que impedem o seu movimento. De maneira absoluta, então provém a extinção dos tônus vital no campo físico, a qual se segue a morte com a retirada imediata da alma. Fortemente impressionado com a revelação do respeitável amigo, observei: como é grande a responsabilidade do homem em frente ao corpo material. Diz bem, acrescentou o orientador, ao se referir com semelhante admiração a esse soberano dever da criatura reencarnada. Sem atender às pesadas responsabilidades que lhe competem na preservação do vaso físico, homem algum poderá realizar o processo espiritual. O espírito renasce na carne para a produção de valores divinos em sua natureza, mas como atender a semelhante imperativo, destruindo a máquina orgânica, base fundamental do serviço a fazer? Olha que pergunta, né? Ainda agora, referia-se você à lei da herança. O corpo terreno é também um patrimônio herdado há milênios e que a humanidade vem aperfeiçoando através dos séculos. O plasma, sublime construção efetuada ao influxo divino com água do mar nas épocas primitivas, é o fundamento primordial das organizações fisiológicas. Olha que interessante essa colocação. Voltando à crosta, temos que aproveitar a herança mais ou menos evolvida no corpo humano. A essa altura das elucidações surpreendentes para mim, Alexandre, depois de ligeiro intervalo, continuou: por isso mesmo não se conhece você, enquanto nos movimentos da esfera da carne somos criaturas marinhas respirando em terra firme? No processo vulgar de alimentação, não podemos prescindir do sal,
sob mecanismos fisiológicos a rigor. Se constrói daí 60% de água salgada, cuja composição é quase idêntica à do mar, constante dos sais de sódio, de cálcio e de potássio. Encontra-se na esfera de atividade fisiológica do homem reencarnado o sabor do sal no sangue, no suor, nas lágrimas, nas secreções. Os corpúsculos aclimatados nos mares mais quentes viveriam à vontade no líquido orgânico. Interessante, né? Por isso o processo todo nos reinos, né, da natureza. Na verdadeira surpresa de comparação analógica que poderíamos efetuar nesse sentido. Não soube o que responder em vista das definições ouvidas, e ante o meu silêncio foi o próprio Alexandre que continuou depois da significativa parada. Como vê, ao renascermos na costa do mundo, recebemos com o corpo uma herança sagrada, cujos valores precisamos preservar, aperfeiçoando. As forças físicas devem evoluir como as nossas almas, se nos oferece o vaso de serviço para as novas experiências de elevação. Devemos retribuir com nosso esforço, auxiliando-as com a luz do nosso respeito e equilíbrio espiritual no campo de trabalho e educação orgânica. O homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos da carne, mas companheiras de evolução, credoras de seu reconhecimento e auxílio efetivo. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar a paz. Mente sã, corpo são, né? E como a gente tem que cuidar dessa beleza que Deus nos deu, o nosso corpo, né? A nossa casinha do espírito. Maravilha, né? A conversação brilhante do orientador magnânimo e sábio sugeria sublimes questões. Entretanto, ele mesmo recordou-me um trabalho em curso e deu por fim os esclarecimentos daquela hora. Estávamos às 2h da meia-noite. Permaneciam agora ao nosso lado não somente Alexandre e os construtores, mas também diversos amigos espirituais da família, congregando todos os companheiros em torno de si como figura máxima daquela reunião. Alexandre falou gravemente: agora, meus irmãos, penetremos a câmara de nossos dedicados colaboradores para que se efetue o júbilo da união espiritual. E depositando Sigismundo nos braços da entidade que fora da crosta terrestre, a carinhosa mãe de Raquel acentuou: seja você, minha irmã, a portadora do sagrado depósito, o coração filial que nos espera. Sentirá novas felicidades ao contato de sua ternura. Que lindo! A avó, vejam bem, né? Raquel bem merece semelhante alegria. Valendo-se para a assembleia ali congregada, explicou: faremos agora o ato de ligação inicial em sentido direto de Sigismundo com a matéria orgânica. Espero, porém, caros companheiros, a visita reiterada de todos vocês ao nosso irmão reencarnante, principalmente no período de gestação de seu corpo futuro. Não ignore o valor da colaboração afetuosa nesse serviço. Somente aqueles que semearam muitas afeições podem receber o concurso de muitos amigos. E Sigismundo deve receber esse prêmio pelos nobres sentimentos e elevados trabalhos. A todos nós, nesses últimos anos em que se devotou às grandes obras da benemerência e fraternidade. Foi o seu trabalho lá na colônia espiritual, né, que amenizou e reforçou esse lindo reencarnamento, essa reencarnação, né? Ele teve condições de reencarnar por causa da sua tarefa, né? Com todo aquele passado. Veja que beleza, mérito, né, meus amados? Logo após penetrarmos o aposento conjugal, onde o espetáculo íntimo era divinamente belo, no leito de madeira e macios lençóis de linho, repousavam 2 corpos que a bênção do sono imobilizava. Mas ali mesmo Adelina e Raquel nos esperavam em espírito, consciente da grandeza da hora em curso,
Despertando na esfera densa de luta e aprendizado, seus cérebros carnais não conseguiriam fixar a reminiscência perfeita daquela cena espiritual em que se destacavam como principais protagonistas. Contudo, o fato gravar-se-ia para sempre em nossa memória eterna. Verdade. Por isso que é tão forte esse processo do Segismundo, né? Como marca a gente, né? Esse exemplo. Os amigos invisíveis do lar, companheiros de nosso plano, haviam enchido a câmara de flores de luz. Desde a meia-noite, haviam obtido permissão para ingressar no futuro berço de Sigismundo, com o amoroso propósito de adornar os caminhos do recomeço. Mais de 100 amigos se reuniam ali, prestando-lhe afetuosa homenagem. Alexandre caminhou à nossa frente, cumprimentando carinhosamente o casal, temporariamente desligado dos veículos físicos. Em seguida, com a melhor harmonia, os presentes passaram as saudações, enchendo de conforto celeste o coração dos cônjuges esperançosos. O quadro era lindo e comovedor. Duas entidades ao meu lado comentavam fraternalmente: é sempre penoso voltar à carne, depois de havermos conhecido as regiões de luz divina. Entretanto, é tão sagrado o amor cristão que, mesmo em tal circunstância sublime, é a felicidade daqueles que o praticam. Verdade, né? Que lindo esse exemplo. Sim, respondeu a outra. Sigismundo tem lutado muito pela redenção e nessa luta, sendo um servo devotado de todos nós, bem merece as alegrias dessa hora. A esse tempo, observei que a entidade convidada a aguardar o reencarnante se mantinha a pequena distância de Raquel, entre os espíritos construtores. Refletia sobre esse fato quando alguém me tocou levemente, despertando a atenção. Era Alexandre, que sorria paternalmente, elucidando-me. Deixemos os nossos amigos por alguns minutos no suave contentamento das expansões afetivas. Iniciaremos o trabalho no momento oportuno. Que beleza, hein, meus irmãos? Que exemplo. E aqui nós vamos parar. Nós vamos fazer a quinta parte na próxima vez, né? no próximo vídeo. Porque esse capítulo é bem longo, né, meus irmãos? E que lindo, que lindas lições, né? E é com o coração cheio de gratidão que devemos sempre, a cada dia que amanhece, agradecer a nossa reencarnação. Vejo que trabalho lindo dessa equipe que ajudou e ajuda ainda, né? O Segismundo. Que maravilha! E assim muitos de nós, a maioria de nós, somos ajudados, meus amados, a podermos reencarnar, né, nesse planeta que tantos estão na fila esperando e nós estamos aqui. Então que fique essa lição marcada no nosso espírito. E assim, meus amados, continue acessando o nosso canal, assistindo os nossos programas, sempre dando, né, uma curtida. E que Deus, com a sua infinita misericórdia, abençoe a nossa boa vontade de servir, para construirmos um futuro melhor, né, meus amados? Que Deus nos abençoe. Até a próxima, porque Ele quer que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site